Hoje nós iremos fazer um primeiro diferenciamento entre os metais, isolantes e semicondutores. Os metais são materiais que conduzem bem eletricidade e calor. Os isolantes são incapazes de conduzir eletricidade. Os semicondutores têm uma condutividade intermediária. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as teorias de bandas e mostrar como ela nos ajuda a compreender a diferença entre esses materiais. Na primeira aula a gente falou sobre o hidrogênio e falou que ele é constituído de um próton no núcleo e um elétron orbitando ao redor. Se nós quiséssemos ligar dois átomos de hidrogênio, que são representados por uma função de onda psi, essa função de onda, sendo o elétron uma partícula quântica, então ele é uma onda, uma partícula, o movimento do elétron é descrito por essa função de onda e a probabilidade de encontrar o elétron em alguma região do espaço é o psi ao quadrado. Esse psi ao quadrado nos vai dar o shape, o formato do orbital. Então, aqui a gente teria a probabilidade de encontrar o elétron em alguma região do espaço nesse psi ao quadrado. Tendo essas duas funções, tendo esses dois orbitais, nós podemos relacioná-los, sendo uma onda, de uma maneira construtiva ou de uma maneira destrutiva. E aqui formaríamos então a nossa ligação sigma e aqui a sigma star. Porque quando nós colocarmos a sigma ao quadrado aqui, a área vai ter essa cara, já a sigma estrela, a área vai ser menor. Logo, a probabilidade de encontrar na sigma vai ser maior do que o elétron estar na sigma estrela. Tá? Então é só uma notação, a gente representou da seguinte maneira na aula passada. Em relação à posição e energia, os dois átomos de hidrogênio têm um determinado nível discreto. Ao aproximá-los, nós temos a formação desse nível de energia aqui, e os dois elétrons vão para o nível menor, certo? Em E0, a uma distância R0. Tá? Definimos assim no primeiro momento. Vamos ver então como é que a gente consegue aplicar essas ideias para a formação de um sólido metálico, isolante e semicondutor. Vamos pensar no metal mais simples, que é o lítio, e tem um número atômico 3. Metais. A distribuição eletrônica do lítio seria 1s2, 2 elétrons, 2s1. Veja que essa primeira camada do lítio está completa e não participa de ligação química. Já essa daqui está com um elétron apenas. A gente viu, no caso aqui, a distribuição de energia por distância. Por exemplo, se é completa o caso do 1s2, não participa das ligações. Já o nível 2s, quando juntamos inúmeros átomos, N átomos de lítio, então ao aproximarmos esses N átomos, nós teremos a formação desses níveis de energia. Tá? São muitos níveis de energia juntos, vamos ter esse dobramento aqui, muitos níveis de energia disponíveis. Na verdade, nós teremos 2N níveis de energia disponíveis, porque o orbital S permite até 2 elétrons.
e nós temos apenas um. Então o que vai acontecer é que nós vamos ter essa banda de energia, esse mundaréu de níveis de energia disponíveis, que a gente chama de banda, produzido pelos elétrons de valência. Então a banda de valência ela é parcialmente preenchida. Uma outra representação que a gente pode fazer é essa daqui, ó, mais simples, sendo a BV no metal parcialmente preenchida. Se o elétron receber um estímulo externo, ele pode facilmente acessar esses outros níveis disponíveis de energia e então caminhar livre pelo material. A gente disse que aqui o elétron teria um potencial, uma energia potencial zero, ou seja, ele estaria livre para se movimentar caso houvesse um estímulo externo. Ele se movimenta, mas na média, né, sem estímulo externo, ele se movimenta, mas na média ele tem uma posição resguardada, uma posição média zero, de variação zero. Um outro elemento que a gente pode estudar é o belírio, por exemplo, da família 2A. O lítio dá 1A, o belírio dá 2A. O belírio ele tem uma distribuição eletrônica 1s2, 2 elétrons, 2s2, 4 elétrons. Veja que a primeira camada, K igual a 2, está completa. Não participa de ligação. Quem vai participar são esses 2 elétrons aqui que estão na camada L. E, como vocês podem ter observado, a uma distância R no gráfico de energia, aquela banda ali já está completa. Como é que vai ser? Então, como é que se dá a condução nesse material? Veja só, vamos pensar junto aqui. O nível 1s2 não faz parte da ligação química, já o 2s2, tal como no lítio, se eu juntar N belírios para formar um sólido, então eu tenho 2N níveis de estados disponíveis e cada orbital S tem 2 elétrons. Então, essa banda aqui de ligação, a BV dos elétrons de valência, está completa. Então, como é que vai ter condutividade aqui? Tem condutividade porque o 2P tem 0 elétrons e ele faz uma sobreposição desses níveis de energia. Então aqui eu vou também ter um monte de densidade de estados e por conta de qualquer estímulo externo que for, o elétron consegue acessar esses níveis de energia disponíveis. Uma outra maneira de representar seria essa aqui como uma banda de condução, BC, sobrepondo a BV, que é a banda de valência. Então, por conta dos estados disponíveis na BV, por conta de todos os estados já estarem ocupados na BV, e havendo esse overlapping, essa sobreposição, os elétrons conseguem acessar os elétrons, ou os estados disponíveis na BC. Veja que isso aqui foi modulado por conta de uma observação experimental. A gente sabe que o belírio conduz a eletricidade. A gente sabe que ele é um metal. Então, nós criamos um modelo para descrever essa observação experimental. Então, duas maneiras de descrever os metais. Ou eles são como o lítio, que tem uma banda de valência incompleta, parcialmente preenchida, ou como o belírio, que tem um overlap, uma sobreposição da banda de valência e da banda de condução. Vamos ver como acontece esses níveis de energia, essas bandas, nos isolantes elétricos. O exemplo que a gente deu na aula passada, isolantes, foi do diamante.
Então, só recapitulando a situação do diamante, o diamante ele é constituído de carbono, o carbono tem... Então, a distribuição eletrônica do carbono é 1s2, 2s2 e 2p2, completando 6. Então, as camadas internas não participam da ligação e tem 4 elétrons disponíveis nessa camada L. A teoria de valência chamava atenção por uma situação onde o carbono poderia aceitar uma ligação CH2 sendo divalente, e mostrou-se inverdade, sendo apenas possível formação de CH4. Então, por conta de formação dessas moléculas tetragonais com ângulo de 109 graus, propôs-se a hibridização do orbital S e do orbital P. Por exemplo, o orbital 2s hibridizando com 2p, formando 4 orbitais, cada um com um elétron disponível para ligação. Então aqui sim teríamos 4 elétrons disponíveis para ligação no átomo de carbono. No caso do diamante, teríamos 4 carbonos ligando com 4 outros carbonos. Então eu dei um exemplo aqui desse orbital ligando com esse outro orbital, formando uma antiligação sigma estrela de maior nível de energia e uma sigma que tem menor nível de energia. Os dois elétrons preferem sempre ir para o nível de menor energia. Então, assim como nós fizemos essa distribuição de energia por espaço, nós podemos fazer para o isolante aqui num sólido com N átomos de carbono. Então a distribuição de energia seria a ligação sigma, inúmeros átomos de carbono com ligação sigma. Quando eu aproximo esses inúmeros átomos, vão se formando essas bandas. Então tenho muitos átomos, muitas densidades de estados, muitos níveis de energia disponíveis, e a formação dessa banda de valência, feito pelos elétrons de valência, e totalmente preenchida. Cada átomo de carbono liga com outros 4 átomos de carbono, formando essa estrutura tetragonal. 109 graus o ângulo da ligação. Então esse modelo de hibridização foi criado justamente para explicar esse tipo de ligação. Então a sigma estrela, nós falamos que ela fica vazia à temperatura ambiente. Existe um nível de energia aqui, caso o elétron queira passar entre as bandas, esse intervalo entre as bandas é G. Essa outra banda aqui se forma por conta dos N átomos de carbono juntos, e essa banda é a banda de condução. Então o isolante elétrico ele pode ser representado dessa forma, numa aproximação. Aqui a nossa banda de valência, toda preenchida por elétrons, e a banda de condução vazia. Nós apresentamos na primeira aula o nível de energia negativo, para as ligações, mas o nível na física, o nível é sempre relativo ao que você quer medir. Então, vamos definir aqui a base da banda de valência como nosso referencial zero, por exemplo. Porque aí fica fácil para a gente definir o topo da banda de valência como sendo EV, a base da banda de condução como EC e o topo da banda de condução como EC mais um Chi, que é uma letra grega.
Esse nível de energia aqui, ó, é o nível de energia do vácuo. Vácuo. É onde a gente, por exemplo, se a gente tiver elétrons na banda de condução, a gente consegue promover esses elétrons para o espaço, deixá-los livres. Entre a energia EC e a energia EV, tem a EG, que é a energia entre bandas, e também chamada de energia gap, é o gap entre as duas bandas de energia. Nos isolantes elétricos, esse intervalo entre bandas é maior do que 3 elétron-volt. Tá? E isso aqui para os isolantes. A diferença dos isolantes para o semicondutor é que esse nível de energia é menor do que 3 elétron-volts. E no caso dos semicondutores, só por conta de energia térmica, ou seja, aqui a gente está descrevendo um modelo a 0 Kelvin, tá? Temperatura zero absoluta, não há efeitos térmicos, mas no semicondutor, caso haja os efeitos térmicos, já é possível promover o elétron da banda de valência para a banda de condução só por efeitos térmicos, por luz solar, tá? Então, por definição aqui, ó, o semicondutor é definido por volta aí de 3 elétron-volts. E dá para mostrar bem por quê? Porque se nós pensarmos aqui, ó, na definição de energia na mecânica quântica e na mecânica relativística, nós temos que essa energia ela vale entre as bandas, ou qualquer diferença de energia, ela vale a constante de Planck vezes a frequência da luz, por exemplo. E como a gente está tratando como onda ou partícula, V igual a lambda vezes F, onde V é a velocidade da luz, que é muitas vezes expressado por C, é igual a lambda vezes F. Se nós isolarmos a frequência, temos a frequência sendo C sobre lambda, substituindo aqui a frequência, nós vamos ter HC sobre lambda. Sendo lambda o comprimento de onda da luz visível, nós temos uma variação de 0,4 a 0,7 micrômetro. A constante de Planck em elétron-volt é 4,14 elétron-volt por segundo. A velocidade da luz é 3×10⁸ metros por segundo. E o lambda, variando entre 0,4 micra e 0,7, nós vamos ter o nosso intervalo de energia entre 1,8 a 3,1 elétron-volt. Então esse valor aqui do semicondutor, ele vem justamente desse cálculo. Ou seja, qualquer energia abaixo, entre esse valor de 1,8 e, na verdade, abaixo de 3,1, podemos promover elétrons da banda de valência para a banda de condução. Qualquer semicondutor que tenha esse intervalo menor. E aí, você consegue promover elétrons para a banda de valência e aí consegue promover condutividade. E nós vamos mostrar no segundo momento que esses elétrons disponíveis também vão conduzir calor. É isso por agora.